E quero lhe pedir para a gente começar essa conversa para o senhor se apresentar. O seu nome completo e a sua idade. Meu nome é Agripino Borges dos Santos, data de nascimento, 23 de fevereiro de 1939. Idade? É 85 para 86, né? Falta poucos dias para o seu aniversário. 3 dias, né? E vai ter festa? Isso eu acho que não, tá muito difícil a situação. Pelo menos uma carne assada tem pode que fazer. Ser, né? Pode ser, consegue. Aonde que o senhor nasceu? Município de Redentora. Naquele tempo era Parmeira das Missões, na época. Pertencia a Palmeira. Mas nessa época que o senhor nasceu aqui já chamava Redentora? Chamava Vila Seca, era o antigo nome disso aqui. Depois que passou Redentora. E a sua família morava aqui na sede ou no interior? No interior. Qual localidade? Era Sítio Santo. Qual que era o nome dos seus pais? Juvencio dos Santos Sobrinho. E a sua mãe? Felisbina Borges dos Santos. E o Sítio Santo o nome é por causa da família Santos? Da família, era Posse dos Santos, depois passou o Sítio Santos. Naquela época era por posse, né, que tinha conforme a posse. Tinha posse Juliano, tinha posse Sítio Santo. Depois passou o Sítio Santo. Tinha outra posse chamada Juliano? Posse Juliana. E hoje, Juliano é um sobrenome? Era um proprietário. Hoje é Céu Azul, no lugar agora. E era tipo uma fazenda? Não, era interior mesmo, povoadinho, né? Mas morava toda a sua família Toda lá? a família, tudo mesmo. Depois que foi se extraviando aí. Quem que foi o primeiro que começou a morar lá? O senhor sabe? Foi o meu avô. Veio de São Paulo para amansar os índios. Você acredita isso? Depois que se localizou ali, comprou terra e foi ficando. Qual que era o nome do seu avô? Aleixo dos Santos Silvestre. E da sua avó? Doralina dos Santos Silvestre. Como? Doralina. O senhor conheceu eles? Não cheguei a conhecer. Quando nasci já tinham falecido. Então foi ele que foi o primeiro morador lá do... Vieram a família, depois vieram de atrás, os irmãos e tudo. Foram se localizando ali, requerendo propriedade, porque o tempo só requeria terra, né? E os títulos ficavam... Quem que lhe contava essa história? Era o pai sempre, né? E seus pais trabalhavam com agricultura? Agricultura. E erva mata, que na época era muito, né? O que eu tinha mais era erva mata. Agricultura só o milho, soja não existia na época aquela. Então era milho e erva mata que trabalhava. Tinha ervais lá no muito sítio? grande, ervais bem grande. O que o senhor lembra do seu pai contar sobre o seu avô? Dessa vinda dele de São Paulo? Eu não estou mais lembrado quase, mas... O senhor sabe onde que ele conheceu a sua avó? A Doralina? Não sei agora isso. Ela era do Rio Grande do Sul? Era daqui, sim. Ele era tropeiro, alguma coisa assim? Não era, não. Era agricultor mesmo. Na época, o tempo tinha muito pinhal, né? O que tinha de pinheiro nesse lugar aí. Eu conheci. Era a quantia de serraria que montaram para serrar aquele pinhal. Tinha muito mato. Muito mato. Era mato, sertão mesmo. E como que é essa história que o senhor falou do seu avô, ele veio para ajudar a questão dos índios?
como é que diz, educar, né? Assim, coisas. E tinha conflito com... Quer dizer, tinha os índios bravos que diziam, né? Que era perigoso, não era fácil a coisa com ele. Essa região aqui demorou muito para colonizar. Demorou bastante. Mas aí o seu avô veio por conta ou foi por convite? Isso não... O senhor não sabe os detalhes? Não sei, não, os detalhes. Mas o que o seu pai contava é que ele veio de São Paulo. Veio de São Paulo. E o seu pai nasceu aonde? Aí já aqui no Rio Grande do Sul, já aqui. E a sua mãe também? Também. Não, assim, aqui do Rio Grande do Sul, assim, só que não é daqui do Redentor, né? É de outros municípios. De onde veio a sua mãe? Aquele tempo é chamado Boi Preto, que eu não sei, Colorado, agora não sei como é que é. O município dela morava. E o pai sempre nasceu aqui já. Boi Preto não é Nova Ramada? Deve ser, foi trocado. E o seu pai era daqui mesmo que ele nasceu? Nasceu aqui já. Mas aqui não tinham muitos moradores? Não tinha. Eu, do tempo que eu me lembro, Redentor, tinha uma meia dúzia de casas só. Eu já era piazinho. Mas a sua família é uma das das pioneiras do município. Família Santos. E essa localidade do Sítio Santo ainda existe? Agora existe, mas não tem mais ninguém morando, tá tudo para fora, empregado, né? Chegou a ser um povoadinho, e foi terminando, e foi indo, que não ficou, lá tem uma, duas casas só. Mas o nome ainda chama? O nome, sim, ficou lá mesmo. E os seus pais casaram aonde, o senhor sabe? Em Parmeiro das Missões. Lembro que eles que foram de a cavalo, para o casamento, o único transporte que tinha, né? Era carroça e cavalo. Foram a noiva e o noivo de a cavalo, e eu fui acompanhando tudo. E conseguia ir um dia, no mesmo dia, acho que num dia e portar no outro. Não era fácil. Tinha que ir no cartório. O cartório era mais perto, era Parmeiro. E Condor, que era um dos cartórios mais perto que tinha aí. Qual que é a melhor lembrança que o senhor tem dos seus pais? Muito boa, que era uma gente muito boa, né? Pai especial, criou. Nós éramos 12 irmãos, 12 filhos. 11 irmãos, um homem e uma mulher só. A família criou, ainda tinha mais uns irmãos, que quando faleceu o pai e a mãe dele, ficaram morando com ele, nós éramos em torno de uns 14, 15 na casa só. Mas tudo trabalhava, naquela época não tinha, né? Chegava aos 7, 8 anos, podia, com o peso do enxado, tinha que ir para o serviço. Não tinha essa de ficar criado no serviço, né? Braçal. Hoje em dia já é diferente, não pode trabalhar antes de 18 anos, né? Coisa aí. Naquela época não tinha essa. Se criava no mau tempo. Era diferente mesmo, meu Deus. Quem é daquele tempo, você lembra, eu morri agora, o jeito que é agora, né? A diferença que tá. Estudo, não tinha escola, na época não tinha, a maioria ficava analfabeto. Os meus irmãos mais velhos já não. Aí o pai conseguiu uma professora lá e fez uma casa e botou uma escola. E nós aprendemos, eu, por exemplo, tive até o 3º ano primário só. Não tinha estudo, só para fora. Qual que era o nome da sua professora? Anita Carvalho de Oliveira. O seu pai que foi atrás para fazer ele a escola. que trouxe e pagava até as mensalidades, tudo. Na época era difícil. E essa escola ficava onde? No Sítio Santo mesmo. Tinha nome a escola? Mas olha, naquela época não. Parece que era Anita Garibaldi, parece que é o nome da escola. Depois passou Cristo Redentor, mas foi com o tempo depois. E essa professora, ela veio de onde? De Santo Anjo.
Que era difícil ter professor. Aqui não tinha, era difícil conseguir. E ficava perto da sua casa? Ficava perto. Como que o senhor pode descrever a escola? Foi construído um prédio? Não, foi uma casa de madeira, construída. E tinha bastante aluno, porque tinha, na época tinha bastante gente, morador, né? Como é que eles diziam? Não é arrendatário, dá um lugar para morar, né? Assim, morava nas terras do pai, tudo, pessoal. Tudo era família grande, né? Aí tinha bastante aluno, né? Agregado? Agregado, isso mesmo, né? É verdade, né? Morava da terra Do pai, né? Tinha bastante terra. E era um trabalhador na safra de erva, que dizia, né? Para cortar erva, tinha pionada ali, então mantinha aquele pessoal tudo. Tinha soque, barbacoa. Tinha barbacoa. Vendia por a erva canchada, que dizia, né? Vendiam para onde? Para Bicaco, aí para Milano, que tinha um soque de erva nisso. Né? Carlos Rigodans era outro comprador de erva também. Hoje em dia quase nem tem erval. Não tem, aqui não tem mais nada. Terminou tudo. Com a produção do soja, né? Então arrancaram tudo os ervais. Mas acho que hoje em dia voltou a valer um pouco. A erva tá... Tem umas pessoas que voltaram a plantar. A erva tá cara, né? Naquela época era bem baratinha. O pessoal falava mas era a sobrevivência do povo, era aquilo, né? O pessoal falava também que a qualidade da erva... Valia muito. Conforme o jeito que tiravam, né? Que faziam tudo. Secar e canchar, tudo no capricho, daí a erva bem boa. O senhor estava falando da sua escola, os seus primeiros irmãos não foram na escola? Não foram. Aprenderam em casa, né? Que o pai sabia um pouquinho e ensinava ele. E o seu pai foi um dos que encabeçou essa ideia? Foi ele que encabeçou. Daí ele cedeu um pedaço de terra? Cedeu, foi pesado dele, né? E o que o senhor gostava no tempo da aula? Como que é? O que o senhor gostava na escola? Livro? Do que o senhor gostava? Eu gostava de estudar, né? Aprender ali sempre. Muito atencioso sempre. Muito medo da professora Abral. O tempo surrava, sabe? Surrava com vara de marmelo. Saía mal ali, entrava pro laço. Qualquer coisa que fazia. Hoje em dia não pode bater mais numa criança, não. Diferenciou muito. Tinha castigo? Castigo. Grão de milho no joelho. Era para não fazer mais arte. E como é que era assim? Era todo mundo junto na turma? Era tudo junto, numa sala só. Todas as classes. Então o professor quase não tinha condição de ensinar, né? Primeira série, segunda, terceira, tudo junto. Era complicado. E a professora também não sabia muita coisa, né? Chegava no terceiro ano, ela já não tinha condição de tocar para frente. Não tinha muito estudo. Porque naquela época não era professora formada, né? Era quem sabia, mais ou menos já estava dando aula. Teve irmão meu mais velho que chegou a lecionar. Mais tarde ele era também professor. Nunca fez formatura nenhuma. Lecionava porque ele sabia, mais ou menos. Não tinha outro e aquilo mesmo. Qual que era o nome do seu irmão? O Eduardo. Foi professor do tempo. Esse que é marido da Noemi, essa que foi entrevistada ontem. Né? O senhor é cunhado dela? Ela veio de Braga, eu acho. Braga. Era de Braga. Então ele foi professor um tempo? Foi, sim. Lá no Sítio Santo? No Sítio Santo. E tinha recreio? Tinha recreio. Essa era boa? Era boa, brincar e coisa. E merenda? Não, na época não tinha. Tinha que levar de casa alguma coisa. Uma batata assada para comer. Não tinha outra coisa. O pessoal também às vezes trocava com o colega. Quando tinha repartia, né? Os outros não tinha.
Às vezes trocavam, um levava. Outro não levava, eu sempre um pedaço de pão, uma coisa, né, para comer. Mas não existia tarde de merenda, essa não vinha na época. E dentro da sala, como é que eram as classes? Era dividido? Não. Tinha só uma mesa lá no fundo, a professora só, e o resto era tudo as classes junto, né? Tipo essas de igreja, assim, né? Não era separado um do outro, era tudo um banco e uma classe, assim, daí uma atrás da outra ali. Um banco comprido. Isso, é. Ia vários. Vários, 6, 7 alunos em cada banco. E tinha quadro? Tinha quadro negro. O caderno não tinha, era naquela pedra, você lembra? Não sei como é que chamavam, lousa, eu acho, não sei se não me engano. Daí um lápisinho de cimento, parece que eu escrevia, depois apagava, ocupava sempre aquela ali. Depois que apareceu o caderno daí. E daí ficava copiando na lousa. Apagava, não sabia mais nada o que ficou ali, não era complicado. Tem algum colega seu que ficou seu amigo e ainda vive aqui? Aqui por perto acho que não tem nenhum. E não sei se tem algum vivo daquele tempo. Ó. E tinha o livro? A professora tinha livro? Tinha livro, tinha. Um livro, ela que passava a lição no caderno, naquela coisa ali, um pouco só de um livro. A gente não tinha livro para levar para casa, não tinha. E o material escolar? Não tinha, só aquela pedra e o lápisinho aqui, ó. Mas onde que comprava essa pedra? Não sei de onde é que vinha aquilo ali, vinha. Aquele quadrozinho assim. Mochila, essas coisas? A carta-paz que dizia, né? Aquele bocó de um lado, assim. Carregava as coisas ali. Chamava de carta-paz. Porta-pasto? Carta-paz, é. E uniforme? Tinha a roupa que tinha em casa e ia para a escola, né? Não existia uniforme. Pessoal, alguns não tinham nem chinelo, assim, sapato. Não tinha, não. Algum que mais podia mais um pouco tinha, não. Sapatinho. E o outro era de pé no chão. A maioria era pé no chão. E daí, e o senhor e os seus irmãos também, Ronaldo? O mais novo, é. E os vizinhos? Os vizinhos. Quais que eram as famílias que moravam ali perto da sua casa? Mas lá era quase tudo família santa, o pessoal era tudo lá, a parentagem grande. Daqui a pouco só tinha uns alemão que vieram morar, que era serrador de uma serraria, do Boldrini ali. Aqueles que eram estranhos que vieram morar ali, daí iam na escola ali. Era alemão, Schroeder. Aquele pessoal que era mais... que frequentava, que não era da Santos, né? O resto era tudo. Esse pessoal veio depois? Veio depois, né? Já estava mais... Começou a entrar gente de fora, morar ali, comprar terra e morar. Mas ali no Sítio Santo era mais os seus primos, seus tios. E irmão. E os pais da sua mãe? Aí esses não chegaram a morar, moraram no Braga. Qual era o nome deles? O nome era Eduardo Paz de Lima. Eduardo. Paz de Lima. E a sua avó? Ingrácia Paz de Lima. O senhor conheceu eles? Não conheci também. Não? Não. Não conheceu nenhum dos seus avós? Não conheci, não. Faleceram muito pouco tempo, o pessoal durava pouco, né? 60 anos estava velho, que dá doido. Hoje em dia é diferente. Não sei se era por causa do serviço pesado, que a pessoa ficava... Não tinha muito tempo de vida. E esses seus avós, por parte da sua mãe, faleceram aonde? No Braga, né? E eles eram naturais daqui? Eu não me lembro agora de onde é que eles vieram, aqueles ali. Em que lugar que eles moravam lá? O senhor sabe o nome da localidade? É Braga, agora é município do Braga, né? É na sede mesmo. É ali na sede, Porroada. Diz
que o nome Braga é de um sobrenome? Do Lajado Braga tem aqui, eu acho, por isso que é. Se chama Lajado Braga. Acho que passa lá dentro da cidade, eu acho que por isso que é. E Vila Seca, porque não tinha? Não tinha nenhum rio aqui, não tem até hoje, né? Só água, cabeceirinha d'água muito pequenininha por aí. Por isso que chamavam Vila Seca. A maioria dos lugares sempre é perto de um rio. No rio aqui não, aqui é diferente. Não tem nenhum rio grande aqui, grandinho. E aí para o pessoal conseguir água? Lá no poço, todo mundo tinha poço. Até pouco tempo, né? Até 69 que os primeiros poços artesianos aí começaram. O prefeito Silvestre Kolinski, aquele que fez o primeiro poço. Mas cada um tinha daí na sua casa? Tinha os poços, daí começaram a vir as águas, daí foram trancando os poços, né? Começaram a encanar as águas. E tinham pessoas que faziam isso? Que abriam o poço? Fazer o poço, tirar água, tinha os poceiros que diziam, né? Que carrocavam 20 metros de fundura aí, não, tiraram com a manivela, com um barco, com terra lá de dentro, até dar na água. Tirava a prova, né? Que a água era mais baixa, né, na época, uma forquilha de pessigueira, caminhando, e quando ela baixava, era ali que estava a água. Carrocava e já dava na água, né? O senhor lembra quem fazia esse trabalho? Eu conheci uns quantos poceiros que tinha aí. Até eu trabalhei para mim, né? Eu mesmo fazia. Quando eu ia morar, eu fazia um poço. E quem que é os outros que o senhor lembra? Os outros, tinha uns outros que eram mais corajosos, que ia ficar fundo a coisa, pelava para os outros, né? A gente fartava ar lá embaixo, com 20 metros, já começa a fartar ar pra gente, não é fácil. O senhor não lembra o nome dos poceiros? Não. E o senhor também estava falando que também eram poceiros da posse das terras. Uhum. Que tinham as posses, né? Ah, sim, essa é. O pessoal vinha e requeria o... requeria aquela quantia de terra, né? E o governo liberava e ganhava a terra. Essa era uma região quase desabitada. Não tinha dono, não tinha, né? Era só do governo a terra. Quais as famílias mais antigas que o senhor lembra aqui de Redentora? Aqui. E tem começa a família Rossoni, que não era daqui, eles vieram, né? Mas tinha a família dos Kolinski, que foi prefeito. Gimelli, também, que foi prefeito, primeiro prefeito. E as quantas. João Maria do Santo, o primeiro comerciante. João Araújo, o primeiro comerciante também que tinha aí. E se deslocar, por exemplo, lá do Sítio Santo para vir para comprar aqui na Redentora, o comércio mais perto que tinha. Família Moura. Moura, Nelson de Moura. Pai dele, João Pedro de Moura, que até tem as ruas com o nome dele aí, né? É o seu Sinfrônio. O Júlio. Aquela gente do Júlio, uns quantos. O Sinfrônio, acho que era o mais velho. Ele era filho do Júlio. Era do Júlio. Muita gente foi vindo daí depois. Depois foi vindo, foi se reunindo, foi aumentando devagarzinho. Até que se formou o povoado. E de Vila Seca depois... Acho que depois passou o Redentor, acho. Depois que tinha um outro nome antes do Represento, que parece que tinha outro. Redenção. Redenção, é. Depois Redentor, é. O senhor não sabe essa troca de nome, por quê? Não sei se por causa do Santos, do padroeiro ali, não sei. Deve ser, eu acho. Cristo Redentor. Acho que também tem relação com a Revolução. Pode. Da Revolução dos Chimangos e Maragapos. É. O senhor já ouviu alguma história? Não, até eu vi sim, mas eu não lembro muito mais. Seu pai não contava? Não chegou aí. Tem os outros que tempo levaram, né? Tiveram que se esconder nos matos para não levar. Aí passava aquelas tropas, porque tinha de gente na meio de idade, eles levavam junto tudo. Eles se esconderam e passaram. Depois que cruzaram, carnearam as vacas gordas, lá, comeram, seguiram viagem, voltaram para casa de novo.
Passava escondido no mato para não ir. E não sabia se voltavam ou não naquela... Que eles iam passando e não matavam sem dó, né? Não sei se você viu falar aqui da mortandade que tinha em Campo Novo, né? Que mataram 1000, parece. Degolado, tudo. Né? Deus. Que teve a de 23, mas teve outras antes. Eu acho. 1893 teve a primeira. Essa aí acho que já é do tempo do seu avô. Deve ser. E Palmeira era um reduto da Revolução, né? É verdade. Tinha os comandantes, tudo lá em Palmeira. Tinha, acho que o exército lá. O exército era lá, eu acho. Era assim lá. E tinha eles chamavam os bandoleiros, que eram os maragatos, Maragato. né? Esses que passavam tentando formar... O chimango que dizia também, né? O seu pai usava bombacha, lenço? Bombacha. Lenço, gostava de usar lenço. Nunca soube o que é botar umas carças, só bombacha. Bem gaúcho. É a tradição dele. E que cor o lenço que ele usava? Lenço branco, ele gostava de usar lenço branco. É dos chimangos, né? Acho que era, né? Mas aqui em Redentora, o senhor não soube nenhuma história de ter algum combate, alguma coisa? Não. Eu soube uma vez que prenderam tem o nome da escola aqui, Feliciano Jorge Alberto, que foi preso, o cara que matava gostava de levar o cara para pegar o dinheiro que tinha, né? Botou ele numa soga e levava puxado. E ele tinha um canivete que não revistaram direito, tinha, né? Aí ele deu um soco nele, ele tirou o canivete, foi correndo atrás, chegou pá no pescoço do cara. E saiu correndo com aquela soga, enrolando na mão, e se escapou. Eu cheguei a conhecer esse homem, jogamos até solo, sempre jogar solo. Eu e o prefeito tentando jogar solo com ele. Depois ele faleceu, mas durou muito tempo. Se escapou da morte. E aí ele contava essa história. E era verdadeira. E tinha os delegados, capitão, né, os coronéis, tudo que nomeavam conforme mais bandido era mais alto o cargo, né? Tinha os quarteirões. Os quarteirão. Eu cheguei a ser quarteirão, nomeado pelo prefeito. Ficando passar lá no Poço dos Santos, a Poço Juliano, essa era eu que corria, cuidando, acertando, existia muito de animal na lavoura do outro, né? Aí os danos, que eles iam fazer o dano, tinha que lá avaliar quanto que ele tinha que pagar. Dava dor de cabeça, cara. Mas tinha autoridade, podia dar armado. E cuidava daí. Baile que saía do interior, tinha para cuidar baile. Passei por uns tempos também. Né? O pessoal aqui da nossa região é faca na bota naquela época. Não era fácil de dar. Povo muito bruto, né? Tinha que ter paciência. Muitas festas, eventos, eles dava agarramento, peleia lá. Tinha que estar se enfiando no meio, acertando bagunceiro. E daí o quarteirão, ele era responsável de uma seção. Uma seção, isso é verdade mesmo. Cada um tinha sua seção. Hoje já é por subprefeito, né? É diferente já. E daí o que o senhor era responsável era lá essas duas localidades, Poço Juliano e Poço dos Santos. Mas o quarteirão era tipo um delegado. É, isso mesmo, né? Tinha poder. E como que o senhor acabou tendo esse ofício? Depois de graça que o dia que terminou isso aí. Não foi preciso mais estar cuidando. Isso era nomeado. Era nomeado pelo prefeito. Não tinha vereador para aprovar, não tinha mesmo, né? Então Eu acho que na época era o subprefeito. Ia ser o subprefeito. Que não era município ainda. Aqui tinha subprefeitura? Tinha. Aonde que ficava?
Mas era aqui no povoado, tinha as delegacias de polícia, delegados na época, ruim que eram. Tinha que ser gente ruim mesmo para botar, né, para domar um povo bruto aí, não era fácil. E onde que ficava? O que tem hoje ali, mais ou menos aonde que era? Era aqui por mais ou menos o Banco do Rio Grande, por ali, por perto ali, naquela mediação por ali que era. E nessa época que o senhor foi quarteirão, lembra quem era o subprefeito? Não, aqui já era Redentor, daí já era município. O primeiro prefeito, que era o Constante Gimelli, esse o Luiz Gimelli. Constante Luiz Gimelli, o primeiro prefeito. O senhor lembra da emancipação? Lembro. Como é que foi a mobilização? Foi pouco, era pouca gente não, na época. Foi em 64, se emancipou. Eu cheguei a trabalhar na prefeitura na época do segundo prefeito. Na época como operador de máquina. Encanamento d'água com uma reta escavadeira. E eu que fiz quase tudo em valetamento nessas ruas principais, né, assim. Trabalhei 4 anos naquele prefeito, depois saí. E depois de Palmeira, pertenceu a quais? Trespasso. Depois Campo Novo, daí Redentor. E o senhor lembra como é que foi a campanha para tornar a Redentora município? Lembro, naquela época não me lembro muito bem mais, mas era mais fácil que agora. O município estava parado, aí o Coronel Bicac também, quando viu que ia sair, se meteu lá, saiu junto, não ia pertencer para Redentor, né? Daí se emancipou no mesmo tempo, mesmo junto, na época. Aí começaram os municípios todos a se emancipar, hein? Aí foi cortando, né? De Palmeira veio já em quantos municípios saiu. Barbaridade. Eu também não conhecia o que era uma máquina, nada, porque não vinha nunca, né? Muito longe para sair da sede para vir aqui num lugar desse aí. Essa era a reclamação desses lugares. Tocar as estradas com boi arado, né, e inchado. Ali cada um tinha que dar uma semana de serviço, cada morador. Era obrigado. Para poder manter as estradas. Lá no Sítio Santos, a família de vocês que... tinha que liberar aquilo ali. Tinha um capataz que cuidava daquela turma ali, né? Cada um tinha um certo canto de estrada para cuidar. E aí, o dia do serviço, se juntava a comunidade, pessoal, um dava o arado. Outro tinha junta de boi arado, outro de inchado, outro de foice, né? Limpando e arrumando. Que chovia, a estrada... Mas já se ia, né? A água era... Também caminhão era muito pouco, né? Não existia, só carroça. Mas se chovia muito assim, até carroça acho que ficava difícil. Ficava difícil aí, né? Tinha gente que saía daqui, lá, tinha uma faixa lá para dentro de Bicaco, lá, né? Para ver o rastro de um caminhão que tinha passado. Você acredita? Uma coisa dessa, faziam uma turma de gente, tinham lá para ver. Tinha passado um caminhão lá. Que nem o rastro da onça. É verdade. Não, que coisa. E aqui nessa região que tinha muito mato, tinha tudo que é bicho também. Tinha. A maioria vivia de caça, né? Barbaridade. Só que onça que foi muito pouco que existiu aí, mas logo que eles entraram tinha onça também. E a sua família o pessoal caçava? Caçava. Quase tudo caçava. Era comer uma carne mais barata, eu não criava um porquinho, uma coisa, nada, tinha que ir no mato caçar. Isso aí vinha mesmo, né? Tinha mesmo bastante. Pescar também? Pescar também. Esse Lajado Braga, que eu depois não pescava. Até hoje eu pesco ali ainda. Qual que é o maior rio aqui? Mais perto? Esse Lajado Braga tem.
Aqui tem a Guarita, daí, nossa, lá também a Guarita é grande. Vai de Visgo, Redentor. Tem o Rio Guarita. Tem o Rio Guarita. O Turvo não... O Turvo já não pertence aqui, né? Já de Santo Augusto pra dentro. Braga. E o senhor comentou o jogo de Sola. Sola? Sola era um jogo, né? De 3. Era muito... Era o mais apreciado pelo povo na época era aquele jogo. Um jogo demorado, mas era bom, bonito, né? Não dava prejuízo. Jogava baratinho. Mas como que é esse jogo? É o jogo da 12 cartas, né? Daí aquele que sair mais bem, mais naipe, que diz, né? Aí eu que pedi para jogar, e jogar contra os outros 2. Aí tinha que fazer 36 pontos para ganhar. Se não fizesse, já perdi também. É jogo de carta. É jogo de carta. Depois que veio esses outros, canastra e pífio, né? Essas coisas que foi. Eu achei que era um jogo diferente. Sola também é o apeiro do cavalo, né? Sola. Uhum. Usava embaixo dos arreios, eu acho. É. O baixeiro que dizia. Tinha carona. Daí que ia os arreios. E o jogo do osso, aqui nessa Aquele também região? chegou a existir. Chegou a existir. Qual que é a primeira lembrança que o senhor tem de vir aqui na sede da vila? De sair lá do sítio? O que o senhor lembra que quando tinha? o pai vinha fazer compra, vinha de carroça, nós vinha eu e outro irmão mais novo do que eu. E ficava ali, né? Um dia vimos uma fala numa casa, uma fala tão diferente. Fomos correndo lá na porta, nós dois lá olhar. Era uma caixa que estava falando assim, né? Que era o rádio, eu nunca tinha visto na vida. Aí um dizia pro outro, naquela caixa, ali falando, tem que ter um homem dentro da caixa. E era o tarde rádio que começou a aparecer, ó. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Uns 80 anos, sei mais ou menos. Depois, mais tarde, o pai comprou um rádio também. Mas não conhecia, não existia. Era quase difícil quem tinha um rádio. Se reunia o que cabia dentro da casa para assistir os caipiras, que tinha sexta-feira. Tinha os caipiras que pegavam em São Paulo, cara. No rádio Tupi, não sei qual era. Mas enchia de gente para escutar o rádio. Hoje em dia está abandonado o rádio, ninguém quase mais está dando bola. Televisão e telefone. Então o senhor lembra que na casa de alguém aqui da vila tinha um rádio? Tinha um rádio. O senhor não lembra de quem que era a casa? Não me lembro o nome dele mais. Não. Por acaso estava aberta a porta da frente e o pai parou para prosear com outros ali. Vimos aquela fala, corremos lá ver. E não sabia, não tinha ninguém na sala, né? Só aquela caixa falando. E depois lá no sítio seu pai comprou um rádio? Comprou daí. Aí era rádio primeiro rádio que tinha lá. Aí enchia de gente para ver. Eu não acreditar como é que podia pegar. Mas o povo se reunia bastante com os vizinhos? Os vizinhos, compadres. Sempre tiravam um tempo para se visitar? Tirava, sempre tinha. Tinha muito tempo que não tinha outra coisa para ter tempo, era passear na casa dos outros, né? E hoje em dia não acontece mais isso, não vai na casa nem do irmão mais, não existe mais tarde de passeio. E tinha até algumas pessoas que tinham um veículo próprio para o passeio. A carroça, né, que tinha. Alguns tinham aranha. O aranha aqui também, verdade, né? Mas a maior parte era de carroça. Carroça. Depois, mais tarde, foi ficando mais. Eu cheguei a comprar uma auto antiga, que o primeiro auto que entrou no sítio foi eu que comprei. Mas isso em 1960 já, eu acho. 58, 60.
Aí, Qual que era o carro? era um antigo, aquele mesmo, já era, acho que 30 e poucos anos dele. Depois consegui, o pai comprou um caminhão, já um caminhão quase novo, né? Aí começamos a puxar madeira, naquela época era madeira, dormento para Juiz. Puxei muito dormento para Juiz, vai dar. O pessoal parquejava e carregava aquelas cargas de madeira. O que tinha era madeira, grape, angico e todas essas coisas. O matão foi sendo decepado, o mato foi indo tudo embora. Fraquejar que o pessoal fala Quadrejada, né, a madeira. Mas é um trabalho que envolve força. Força só no machado, né? Motosserra não existia, aquele tempo era machado e serrote. Quanto tempo para serrar Vai dar. O pessoal secava descadeirado e coisa, sério. Mas ficava uma tarde para fazer uma madeirinha daquela. E tinha serraria aqui. Tinha, daí começou a entrar em serraria. Serrava mais, era pinheiro, né? Era muito pinhal. É uma madeira um pouco mais fácil de serrar? Assim, a pinheiro era mais fácil. E a que tinha mais saído mesmo, naquele tempo, era o pinheiro. O senhor se recorda a família que tinha serraria? Me recordo a família Boldrina e o Pazini, aquele. Esse era em Braga? Braga e aqui no Sítio Santo. Ele tinha também... Nas nossas terras chegou a ter o Enzo, o sobrenome dele, Augusto Enzo, botou a serraria para tirar a madeira daquele mato do pai, né? Eu cheguei a conhecer a serraria. Eu tinha uns 7, 8 anos, me lembro. Quando ele parou de telhar, ele tirou tudo as pinhal. Eu cheguei me lembro do jeito que era a serraria. Mas aí, o Pazini que o senhor falou, ele era de Braga? Era de Braga. E o Boldrino também era de Braga. Depois foi para Santo Ângelo, no fim da vida dele, mas na época era do Braga. Não tinha uma serraria aqui na vila? Tinha, aqui tinha mais do que uma. Acho que tinha umas 2 ou 3 aqui. Quais eram as do Gimele, como é que é? Pediriva. Pediriva, aquilo ali também tem uma serraria grande. Pitiriva. E depois qual é o outro que tinha aqui? Escopel também tinha serraria. Esse que era prefeito do Colisco, esse que também tinha serraria. Eram uns quantos que tinha aqui. Só aqui na cidade, fora do interior. Tem uma que está até hoje como é que é aqui? O Rossone. O Rossone tem serraria até agora, hein? Aqui em cima, hein? Agora aqui na cidade tem só essa. Só a dele. E olaria? Olaria também tinha umas quantas. O senhor lembra alguma família? Eu cheguei a ter uma olaria, eu tinha uma, meu pai, não tinha olaria. Na época. Depois tinha aqui os Bombardelli, também aqui que dizia, tinha também outro. Bilicheski, também tinha outro, um polaco ali também tinha. E tinha uma quantas serraria, olaria tinha umas quantas. Mas a gente estava falando, né? O carroça, por exemplo. Quem é que fazia? Já tinha as ferrarias, né? Os ferreiros que faziam as carroças. E tinha aqui? Tinha. Cada povoado tinha um ferreiro. O senhor lembra o nome do ferreiro? Isso agora não me lembro mais. A maioria dessas famílias ficou aí? Ficaram. E aqui já tem um filho, mas agora fechou esses dias. Parou. Por tudo esse tempo. Como é que era o... Não sei o que ficou... Tinha ficado o filho dele, José Ferreira, que dizia ali. Não sei o sobrenome dele. Uma ferraria, o senhor disse. Ferraria. Que ainda existia. Existia. Da mesma família. Da mesma família. E que o senhor estava falando, né, uma das primeiras vezes que veio na vila, o senhor lembrou do rádio. Mas o que tinha aqui nessa época, na Vila Seca? Só as casas de negócio, só. Poucas, acho que uns 4, 5 só. Chamavam de bodega aquele tempo, né?
O pai chegou a ter uma casa de negócio lá no sítio também. Na época fornecia aquele pessoal que morava nas terras deles, os peões de tirar erva, tudo, né? Então ele tinha uma bodegona daquela de campanha mesmo. Vendia fiado no tempo do cadernão, aquilo. Se comprava agora, só ia pagar no tempo de safra só. Tudo durante aquele tempo ficava gastando as coisas de precisão. Mas também era só pouca coisa que necessitava, o resto produzia, né? Era pouca coisa que gastava. E aqui na vila já tinha a igreja? Foi criada naquela época, a igreja. Eu me lembro quando era uma casa de madeira, bem pequenininha. Uma igreja de madeira. De madeira, E onde que ela ficava? ali no mesmo lugar daquela ali. Foram fazendo na mesma. Depois ela foi ficando Depois mais... foram fazendo, depois fizeram mais grande, depois fizeram de material, daí fizeram aquela grande ali. E a de madeira, com o tempo, ela foi... Uhum. Se tornando pequeno, né? Daí foram aumentando. E aí também a madeira, se não cuida, ela apodrece. Apodrece, né? claro. Mas aqui a maioria das construções era madeira. Era madeira, na época não tinha material. Primeiros prédios que foi feito é aquele que tem lá na esquina do Kolinski lá. E o outro lá de 2 andares, tinha o resto era só casa, né? Eles fizeram tudo muito admirado de fazer uma casa de 2 andares. Assustava de ser tão artes. E aquele ali do lado do posto, Isso, né? ali era uma casa. Era uma casa aí. Não é da família Gemelli? Era da família... Como é que era? Carroceiro. O sobrenome do qual fez ali. Joaquim Carroceiro, chamavam ele. Ele que construiu. Ele que construiu aquele prédio. E depois ele vendeu. Vendeu, ficou para a família dele ali, morreu, não ficou ali. Não sei se até aquela mulher que é dona ali, acho que é neta dele, não sei o que, né? E o outro prédio que o senhor lembra? Aqui na esquina do lado de cá ali, era um hotel, né? Agora é dos Kolinski ali, né? Do Miltinho Kolinski. O pai dele que era dono. Ficou depois. Hotel. Era um hotel. De quem que era o hotel? O hotel aquele ali, eu não me lembro agora. O nome. Não consigo lembrar. E escola na Vila Seca? A escola já não... Na época eu não lembro muito, porque eu não frequentava aqui, né? Não me lembro quais as primeiras escolas. E poucos moradores, o senhor lembra? Bem pouco, na época era. E como que era a casa que o senhor morava com a sua família, quando era criança? Era casa de madeira, assim, casarão, como diziam, né? Casa bem grande. E como é que era com a filharada, como que dividia os quartos? Os quartos eram tudo junto, né? Aquilo ali era igual um quartel. Dormia tudo no mesmo quarto, não tinha separação, nada. Uns dormiam junto com os outros, que era muita gente, né? Na época, os pequenos dormiam junto. Os mais grandes que dormiam sozinhos, mas os mais eram juntos, tudo numa cama só. E o colchão? Colchão era de palha. Rasgava a palha de milho, enchia com as colchão de palha. E travesseiro? Travesseiro era de pena, de pato, que dizia, né? Já criava um pato para carnear, tirava as penas para encher os travesseiros. Era E a própria família que fazia? Essa tudo era a própria família que fazia. E o colchão não dava coceira? Dava, às vezes dava, né? Aquela alergia da pai, né? Conforme vai usando... Aí, todo dia tem que mexer com ele, senão ele ia sentando e ficando duro. Tem que mexer a paia. E depois de um tempo tem que trocar. Tem que trocar, sim, agora também tem que trocar. Senão ela também vai se deteriorando,
Imóveis dentro de casa, a própria família? Não tinha nada, só bancos de sentar. Cadeira não existia, muito pouco. Mas era os bancão sentar e a mesa, chamavam de armário, onde guardavam as panelas, né? Tudo rústico. Tudo rústico. E o guarda-roupa era um baú? Era um baú. E a corda, puxava em cima, pinchava as roupas em cima. O pessoal conta que também fazia muita gamela. Gamela, não tinha bacia, nada. Tinha a família lá que era fazendeiro de gamela. Fazia bacia, gamela, o tipo de coisa que quisesse ele fazia. E o que a sua mãe costumava cozinhar? Era feijão, arroz, mandioca, né? A carne de porco sempre não faltava, porque criava um porco. Polenta, a polenta tinha muito saído na época. Criançada se envolvia. A janta de noite era polenta com leite. Cada um comia uma pratada de polenta com leite e ia dormir. E a rotina era acordar cedo? Cedo, saía cedo da cama. Comia um revirado, naquela época fazia um revirado, né? Não existia café. E um revirado, comia e ia para a lavoura já trabalhar. Inclusive ia para enxada. Aquele ditado que acordava com o cantado... O galo, se mexia cedo. Ficava dormindo um pouco mais, a mãe já gritava, tem dinheiro, jura? Hoje já tem que se mexer da cama. E chimarrão também não faltava? Chimarrão tinha época, era direto. Fogo de chão. Fogo de chão não faltava, aquilo era assar batata assada, milho verde assado. Não faltava fogo de chão. E em cima do fogo sempre estava o toicinho, que dizia, não sei se chegou a conhecer. O toicinho ia tirar do porco aquela banha com couro, né? E botava umas varas assim do fogo, secava. Depois só picava na panela e derretia para fazer boia. Ele ficava defumando. Defumando, né? Como diz agora. A carne também, não tinha geladeira na época, nem falar. Eu defumava tudo para ficar lá, fazendo conforme ia gastando. Colocava no feijão? No feijão, né? Você não fritava a carne quando carneava o porco, e botava junto com a banha, né? Ele ficava dentro, cada vez que ia tirar a banha já saía a carne. Né? Ela ajudava a conservar. Conservava, sempre, mais tempo. E o senhor falou em fogo de chão, o pessoal não se reunia assim ao redor do fogo para contar história? Contar história e se esquentar no inverno, né? Era sagrado. Mentir um pro outro. Histórias de lendas? De lenda, antigamente. De visagem, né? De lobisomem, de aquelas coisas. Tudo. O pai tinha o costume de assustar a gente com os lobisomens, né? E a mãe ficava bem brava com ele. Diz que o lobisomem era o 7º filho. O Zé disse que era, né? Mas não é verdade, porque eu sou o 7º filho, o homem nunca não cheguei no lobisomem. É isso que aquele mais velho batizando, o outro, 7 não dá, né? Então o meu irmão mais velho me batizou, no batismo daí, para poder se escapar da maldição. Da maldição. Mas eu sou o 7º. Foi 7 filhos. 7 filhos homens, né? E a sua irmã? Aí foi no 8º, daí que veio a irmã, né? Então quase que o senhor vira lobisomem. Vai. E se era mulher, a 7ª era bruxa. É, a bruxa. Como tinha, como é que se diz, esse pensamento, né, de antigamente, né? Que a mãe contava que a partir só, capaz não tinha nem hospital na época, o enfermeiro não existia, as parteiras da colônia, assim. Quando nascia, ela não atou o umbigo, que sabia que ia ser lobisomem, ela só enlhou, deixou para morrer. E aí, que a mãe olhou, estava aquela pintinha de sangue naquele pano, ela desenhou, a mulher não tinha atado no umbigo. Ela pegou e atou. E a partida não era boa coisa. Para não ser lobisomem, ela queria me matar quando eu nasci. Me escapei garreado. Porque essa crença era forte. Era forte, assim, né? A mãe contava, esse caso, começaram. Ela já desistiu, não. Esse aí vai ser lobisomem. É. Mas o que o pessoal contava dessa história?
Que tem... Mas diz que era verdade, né? Que existia lobisomem. Se contava, não sei, eu nunca vi, mas teve gente. Tem muitas histórias, né? Mas Tem. que se vira num bicho. É, um cachorrão, né? Diz que, né? Algumas pessoas falam que viram, que... Brigaram com o lobisomem. Tem muita história. E aqui também o pessoal contava muita história de ouro. Também. Tinha um pessoal na época que andava de atrás com a parede campeando ouro. Ó. Eu achei sempre uma bobagem, nunca... Nas avisagens a gente via sempre, né? Naqueles lugares que tinha ouro. Eu morei num lugar lá que tinha avisagem, essa coisa, né? E disse que existia um cabedal muito grande, né? Mas eu nunca fui para trás daquilo. Essa visagem que os antigos contavam também, que matavam alguém para ficar cuidando. É verdade, falar isso aí. Alguns no tempo da escravidão, que matavam um escravo, ficar cuidando do... Foi cuidando do cabedal que dizia ali, né? De fato não havia banco, né? Não existia. O pessoal tinha uma vontade de ficar rico, né? Mas que aqui na região teve as revoluções, o pessoal não tinha banco. Não tinha. Na época da Revolução, aquela, meu avô, esse, eu falei antes, então ele tem um taquara do Sul Grosso, tirou os gomos que ele de dentro, socou, tirou, limpou tudo e botava o dinheiro ali, foi empurrando ali. E pinchou debaixo do sol, lá, quando passava as tropas de bandidos, essa não achava, né? Quando terminou a Revolução, tudo, ele foi lá, pegou a catacora, rachou no meio, estava tudo o dinheiro guardado lá dentro. Pensou a ideia dele, não. O medo também de ser roubado. Ser roubado, tinha medo de ser roubado, então ele fez aquilo ali. Mas alguns falam do ouro dos jesuítas. Dos jesuítas foi muito falado isso aí. E lá no sítio tinha alguém que contava essas histórias? Tinha sempre, né? Os mais antigos contavam muita história. Da bola de fogo. Eu cheguei a ver aquela bola de fogo. Se mudar de um lugar para outro, cralhado, sem enxergar. Me parece que caía ali, não era, caía muito longe, eu acho. Apresentava para a gente que já descia ali. Dava um susto na gente que tá doido, não. Não via aquele fogo no céu. E o pessoal também, assim, às vezes passava no meio de uma picada, uma coisa assim, e também via alguns visagem e assombração. É fato. Eu não duvido, porque tanta gente que deve ter morrido no meio desses matos. É verdade. Na guerra. Então. Ter morrido de forma trágica. De certo, o espírito dessa pessoa fica vagando. É verdade, pode ser mesmo. Eu acho que toda lenda tem um fundo de verdade. Deve ter um fundo, né? E como que aqui sempre teve os índios? Teve sempre. Como que era essa relação? Eles passavam? Passavam. Aquela tropa de índios vendendo balaio, acampavam nos lugares, ficavam fazendo balaio e vendendo. Na época o balaio era muito usado por causa do colheita de milho. Então precisava muito do balaio para encher de milho, para carregar na carroça.
Eles ficavam com a tropa de índios. Era o sofrido dos índios na época. Agora eles estão numa vida de luxo, maior do que a nossa. Mas na época tá doido. E eles sempre ficaram lá naquela região? Lá na reserva ali, dali que isso aí. Mas não era tanta família, né, como é agora. Agora é um mundaréu de gente que tá doido. E a sua família comprava? Comprava, sempre lá acampavam. Os barbacoa que tinham de fazer ervas, na época de safra, eles acampavam ali e ficavam semanas ali. E os índios também ajudavam na erva? Não trabalhavam. Tocado de trabalhar não era com eles, é só no balaio mesmo, trançando peneira. E o senhor pode contar um pouco mais essa parte do trabalho com a erva mate? Como que o seu pai fazia esse trabalho? Como quer dizer... Ele tinha barbacoa. Tinha barbacoa. Cultivava, observava, limpava cada época antes de começar a safra, roçava o mato mais árduo, que já servia de lei para sapecar a erva. Então cuidava daquilo ali na época, daí depois vinha a colheita da erva, a safra que dizia. Tinha que desgaiar o pau da erva, arroiar, que dizia, né, fazer o monte, daí passar no fogo para sapecar, para depois quebrar, miudinho, assim, tudo. E atar os raídos, que dizia, né, para descarregar nas carroças e levar para o barbacoa. Eu me criei trabalhando nisso aí junto com ele. Aí no barbacoa daí era secado, né, com fogo lá longe, com conduto, que dizia, né, que conduzia o calor. Saía lá debaixo da oripuca, lá e secava, era. De lá ia para a cancha, lá tinha um moedor lá, um cavalo rodeando em roda, para moer, ficar a erva canchada, que dizia. Para daí ir para o soque de erva. E o erval era nativo? Era nativo. Naquela época tudo era nativo. Não tinha nada de erva plantada. Mas a erva nativa ela era no meio do mato? Era no meio do mato, debaixo do pinhal, debaixo da matão, assim. E tinha outras famílias que também lidavam com erva? Tinha sim, né? Tinha outras famílias. Tinha outros que colhiam também. Aqui em Redentora? Ou mais em outras regiões? Tinha aqui no Redentor também, toda a parte tinha. Mais a produção era erva e tudo naquela época. Eu acho que a produção mais forte era Campo Novo. O Coronel Bicaco também se tornou a capital da erva mata, né? Era mais... Parece que ainda existe em Coronel Bicaco um soque de erva antigo. Eu acho que deve existir. Me disseram que ainda existia. Que hoje em dia não existe mais, não né? Não existe mais, é diferente. Tudo. Mas aqueles soque antigo, as ferramentas antigas. Me disseram que ainda tem um. Não sei aonde. Pode ser que tenha mesmo, né? Mas essa colheita ela acontecia só em épocas... Só em época de inverno, né? Bem específicas. Específica, mês de junho, maio, junho, julho, agosto. E não era todo ano? Era tudo. Dividia as partes, né? Os cortes de erva, dizia, se tinha um pedaço grande, você dividia em 3 lotes para cada ano ter uma, senão tinha que parar. Então cada ano tinha um corte. E o trabalho da agricultura? Era tudo manual na base do arado, do boi. Também não se plantava em grande quantidade? Não plantava. Na época, quando eu era novo, ainda plantava de saracuá, que dizia, né? Chacho. Fincava no chão, fazia um buraquinho, pinchava a semente. Depois que veio a maquinazinha, aquela. E aí quem tinha uma máquina daquela era seu fulano, que plantava. Os outros tudo na força do saracuá. O saracuá e o chacho é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Pegava uma prática, você fincava ali, pinchava a sementinha e fincava do lado para cobrir a terra cá em cima. Aqueles antigos tinham uma prática que já levava a mão naquele bocozinho com a semente, né?
Tirava certinho, tantos grãozinhos dentro. E tirava de cima lá dentro bem certinho. Mas o saraquara é tipo uma taquara. Uma taquara, uma madeira, né? Uma madeira bem pontuda. Cravava no chão, fazia o covinho. Eu acho que essa é a primeira A ferramenta. primeira que existiu, acho. E depois, com a evolução da agricultura, qual foi a primeira trilhadeira lá do sítio? Apareceu a trilhadeira. Quem vinha trilhadeira de Cristobal, mas mais perto que tinha. Era em Cristobal, o alemão velho vinha acampar ali para trilhar trigo, né, que você plantava trigo, a linhaça, o milho. Aí já era tudo, né, vinha de fora com as trilhadeiras, que ninguém tinha. Aqui em Redentora tinha algum fotógrafo? Tinha, antigamente. Foi o mesmo nome do Antoninho, acho que era o nome do... Parece que era Antoninho. Mas bem antigamente o pessoal não tinha fotografia. Não tinha, não. É custoso para tirar fotografia, né? Por exemplo, dos seus avós, o senhor nunca viu uma foto? Não, na foto não. Só do pai e da mãe que tinha dali. E o pessoal também tinha aqueles quadros pintados. Pintado que vinha lá de São Paulo, lá que vinha pegar aí, levava. Inclusive o meu, eu tenho um quadro de casamento ali, que foi o cara lá de São Paulo que veio ali, pegou, ele e pintou, e depois apareceu de a cavalo, numa mula, e um dia apareceu, ele nunca mais voltou a trazer a foto do quadro aqui, né? Tem até hoje, um material muito bom, que está do mesmo jeito que entregou aquela época, acho que faz uns 60 anos, né? Daí tu entregava uma foto para ele pintar. Pintar. Eles vinham e faziam aquela foto da gente, levava e pintava. Mas era muito difícil um fotógrafo. Era muito difícil. Depois que veio isso aí, antigo ainda. Aí começava casamento e festa. E o comércio, que o senhor citou, o seu João Araújo, um dos primeiros comerciantes? Acho que ele já é morto agora, acho que é. Quais outras casas de negócio que o senhor... O Hino Coimbra, era outro que tinha casa de negócio. João Maria dos Santos também tinha um que tinha casa de negócio. O que eu me lembro é isso aí. E que época que o senhor veio morar aqui na sede de Redentora? Quando? Eu vim em 2013, faz 11 anos, né? A maior parte da sua vida o senhor morou lá no... Morei lá. Tinha morado aqui no Redentor, tinha voltado para lá de novo. Morei no Braga um tempinho também. O lugar que eu tive foi esse. E que mais tempo o senhor ficou? Na agricultura, mais tempo na lavoura. Lá no Sítio Santo? Lá no Sítio Santo. Me aposentei na lavoura. E que época que o senhor casou? 1960. Aqui em Redentor. Aqui em Redentor. Qual que era o nome da sua esposa? Anair dos Santos. Ela também era do Santos? Era xereda. Era de Moa. Ah, esse é que é os que depois foram lá. Que é a que estava na serraria, assim, né? Eram 4 irmãs. E nós era 4 irmãos, casamos 4 irmãs. Cada um foi pegando, um mais velho foi pegando. E foi ficando junto lá, e fomos se conhecendo, casamos nós 4 com 4 irmãs. Então tá, seu Agripino, Tá a bom. gente vai finalizar a nossa entrevista. Tem alguma história que o senhor lembrou de algo que eu não lhe perguntei? Não, acho que tudo que eu sabia, mais ou menos. Alguma coisa a gente esquece, né? Com a idade vai esquecendo. Mas tá bom. Por isso também que a gente vai conversando com várias pessoas, né? Cada um vai lembrando uma parte. É verdade. Mas como é que foi essa... voltar no tempo, lembrar do passado? É bom, né? Por uma parte é bom. Mas... Tinha coisas que o senhor não lembrava há algum tempo?
Pois é, muita coisa que eu nunca mais me lembrei. Vai conversando, vai se lembrando. Eu passo muito tempo só em casa, não saio mais. Não sei se me deu acho que foi depressão que quis me dar. Não saio de dentro de casa, só aqui. Nem no comércio não vou. É ele que vai para mim, tudo, que faz tudo. E quando ele não está aí, deixa uma mulher para ficar aqui, companheiro, para fazer as coisas. Ele para só na estrada, se está aí, por causa do caminhão está quebrado, senão ele não está. Só lá para cima, só para longe, viajando só para longe, carreta grande. Mas o destino, certo, cada um gosta, faz o que gosta, né? E vão se reunir agora, celebrar o seu aniversário esse final de semana. Acho que vai ir pouca gente, agora temos pouca família já. Desses 12 irmãos que nós fizemos, temos só 3, 9 já faleceu. Aí dá bem pouca gente. Cada um traz uma cervejinha, um pedaço de carne. Um pedaço de carne já chega. O que Redentora significa na sua vida? Só é tudo, minha vida foi tudo aqui, né? E passei de bom e de mal, foi aí na Redentora. É uma cidade boa de viver? É boa, quietinho, bom. Calmo. De vez em quando acontece um caos, né? Mas foi um lugar que o senhor escolheu também para viver. É, boa, é. Para a gente finalizar, o senhor quer deixar uma mensagem final para os seus filhos, os seus netos, outras gerações aí futuras, seus bisnetos que vão vir, vão poder ver depois assim. Que eu visto, que possa, né? Que sejam tudo uma família unida sempre. E que tudo se crie diferente, né? Educação boa. E seja uma pessoa de bem. Tem muita gente pegando mau caminho sempre, né? Então, reza para que tudo seja tudo coisa boa pra gente. Que Deus sempre dê força.